Avaliar os pontos positivos e negativos do trabalho de uma pessoa ou de um grupo é fundamental para o crescimento de uma empresa e também da carreira desses funcionários. A gente conversa sobre a importância do feedback com o psicólogo do trabalho, Gabriel Anderson, que está aqui com a gente, está aqui no nosso estúdio. Gabriel, muito bom dia para você. Como é que esse retorno deve ser dado à equipe? Isso deve ser feito no dia a dia, quando o chefe ali, o líder, percebe algum erro, algum ponto negativo, ele deve falar naquele momento ou não? Isso deve ser feito de uma forma avaliativa, um relatório, alguma coisa desse tipo? Muito bem. Veja só, o feedback, a gente deve pensar que ele é um processo de comunicação interpessoal, onde é necessário que a gente tenha o exercício dessa habilidade, né? Porque o feedback é algo que ele pode favorecer o crescimento ou ele pode trazer prejuízos, né? Porque a gente pensa que o feedback ele vai auxiliar principalmente na melhoria contínua da pessoa, né? Então, a palavra que é usada nessa comunicação deve ser muito bem pensada, né? Então, por que a gente não pensar que esse feedback ele precisa também, nesse exercício, de uma qualificação dessa liderança que vai estar trabalhando, assim como daquele que vai também receber o feedback. Muito bom dia, Gabriel. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Esse feedback tem um momento certo para ser feito? Ele tem uma hora, né, depois de um projeto mensal, esse feedback deve ser passado? Qual é o momento ideal para que esse feedback seja passado? Certamente ele tem um momento. A gente deve pensar, por exemplo, que eu não tenho condições de dar um retorno, não é, para um colaborador que teve um início, né, na empresa recente, né? O que eu posso é dar um retorno breve, não é, para esse colaborador, de como ele, por exemplo, chegou a essa organização durante aquela semana, como é que está se adaptando, né? Mas assim, para a gente pensar em algo muito mais além, eu preciso de um tempo mais para poder dar esse retorno, esse feedback. Gabriel, a gente colocou esse assunto também em discussão com os nossos telespectadores, com os nossos internautas. A gente perguntou para eles se eles acham importante esse feedback e como é que eles lidam aí com isso. A gente recebeu uma interação. Sim. O Marcelo Nascimento disse que as críticas construtivas são sempre bem-vindas, serão sempre bem-vindas. E se tratando na área profissional, é bom para o crescimento da empresa e também do próprio profissional. A gente vê que essa é uma opinião positiva, né, de uma pessoa que enxerga aí essas críticas construtivas de uma forma boa, né? Pega isso e transforma para melhorar, para autoconhecimento. Mas e quando isso não acontece? O líder ou o chefe, é ele que tem que preparar esse terreno, construir essa relação de forma que quando ele precise falar algo que não é muito agradável, né? A gente sabe que, querendo ou não, apontar os erros, ouvir os nossos erros não é fácil. O chefe ele tem que preparar esse terreno, ele tem que construir essa relação para que quando ele precise avaliar aquele funcionário, isso seja bem aceito? Sim, ele tem que criar um clima favorável, né? Um clima de confiança para esse momento, né? Porque o mundo corporativo ele é cheio de exigências, né? E por vezes, por exemplo, coisas desse ambiente corporativo podem interferir, como por exemplo a cultura organizacional, não é muito acelerada, o clima de trabalho pode estar naquele momento tenso por conta de mudanças. Então é importante que essa liderança ela propicie um ambiente, né? Um clima para poder dar esse retorno à pessoa, né? E estar atento, né? O como que vai ser dado esse retorno. Gabriel, a gente está falando muito do feedback, desse retorno passado pelos chefes, pelos líderes. Esse feedback, ele também é parte desse trabalho cotidiano entre a equipe, né? Um colega de trabalho dá um retorno para um outro colega, olha só, estou achando que você está meio lento, ou o teu trabalho está dificultando o meu, vamos ver se a gente consegue se adequar aqui. Esse feedback é importante também entre a equipe? Sem dúvida, principalmente nessa contemporaneidade, né? É necessário, aí entra a questão dessa cultura da organização, a cultura de trabalho. Se essa cultura ela permite essa colaboração de todos para essa melhoria da equipe de trabalho, sem dúvida é importante que todos deem essa retroalimentação, esse feedback para o colega, sem dúvida. Ô Gabriel, o chefe também precisa ser avaliado? Sem dúvida, sem dúvida. E como é que faz isso, né? Como é que faz isso? Isso, primeiro que
mais uma vez eu trago a questão dessa cultura organizacional, né? Não adianta eu querer me posicionar para um chefe se não há clima e se esse ambiente de trabalho ele não tem essa cultura, ele não permite, tá certo? E se esse ambiente permite isso, eu posso me reportar diretamente, porque a liderança, ela está assumindo ali a condução de pessoas. Ele é uma pessoa, assim como eu também, ele precisa mais que nunca compreender como é que ele está funcionando nessa condução. Como é que eu me sinto com ele, não é? Quando ele me direciona para uma atividade, quando ele me escuta, né? Quando ele acolhe os momentos que eu preciso ter desafios, é muito importante, né? Muito difícil, realmente, né? Por isso que a gente tem esse quadro aqui semanal para discutir a questão de gestão, trabalho, negócios, porque realmente são temas aí inesgotáveis. A gente agradece a sua presença aqui no nosso estúdio. Realmente foi bastante interessante essa discussão. Muito obrigada. Até a próxima. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigada, Gabriel.